Olá! Hoje falaremos sobre o que são indicadores. Indicadores são comumente usados por organizações para avaliar o sucesso com relação a um resultado esperado do negócio ou de uma atividade particular em que ela esteja envolvida. Sucesso pode ser definido em termos de progresso em direção ao objetivo estratégico da empresa, como sucesso também é simplesmente a realização repetida de algum nível de objetivo funcional, como por exemplo zero defeito. Evidentemente que um sucesso tem que estar relacionado com o outro. De nada adianta a empresa ser bem-sucedida no nível operacional e não alcançar seus objetivos estratégicos. Indicador nada mais é do que uma métrica utilizada para indicar se um determinado resultado foi ou não alcançado. Esteja esse resultado em qualquer nível de desempenho, quais sejam o estratégico, gerencial ou operacional. Para uma melhor compreensão dos tipos de indicadores que um gestor precisa estabelecer, vamos conceituar processos como um somatório de causas que promovem um somatório de efeitos. E efeitos são, na verdade, os resultados que esse processo precisa alcançar. Trata-se, portanto, de um conjunto de requisitos a serem entregues a diferentes partes interessadas, tais como clientes, órgãos reguladores, acionistas e qualquer outra parte interessada que a empresa se decidir. Já sabemos que este efeito final de um processo do negócio vai depender dos efeitos produzidos por cada processo que faz parte do mesmo fluxo de valor. Lembrando que processos se relacionam por suas entradas e saídas, uma saída de um processo é o que estamos aqui chamando de efeito. E este efeito, quando é uma entrada para um outro processo, passa a ser, nesta perspectiva, uma causa, pois pode afetar o resultado do processo subsequente. Para manter ou melhorar o nível da qualidade desses efeitos, é preciso estabelecer requisitos da qualidade a serem alcançados ou mantidos. Requisitos da qualidade podem ser entendidos como características, e cada característica definida deve ser gerenciada por uma medida. Essa medida é o que denominamos itens de controle, um índice numérico estabelecido sobre os efeitos de cada processo para medir a sua qualidade. Ou seja, cada característica da qualidade a ser definida precisa ser mensurável. Um item de controle é uma métrica para medir esforços e resultados de um ou mais processos e indicar se seus objetivos estão sendo alcançados ou não. Os itens de controle, portanto, controlam resultados e nos orientam quando é necessário intervir. São indicadores que estão sob a responsabilidade do gestor do processo. Itens de controle referem-se a saídas de processo. Os itens de controle de um processo fornecedor devem ser definidos em conjunto com o processo cliente de um mesmo fluxo de valor. Se nos referirmos ao processo do negócio como um todo, este cliente nada mais é do que o consumidor final. Existem dois tipos de itens de controle. Um é o indicador de resultado. São medições realizadas no final do processo e essas medições explicitam se o processo foi efetivo ou não. E o outro é o indicador de tendência, quando as medições são realizadas ao longo do processo para garantir que o resultado final seja alcançado. Até este ponto, falamos sobre efeitos dos processos. Falaremos agora sobre as causas. Existem alguns tipos de causas que promovem esses efeitos. Quais são? Causas planejadas, causas aleatórias e causas especiais. As causas planejadas são insumos, equipamentos, recursos, atividades, regras de negócios e etc. Já as demais causas não planejamos, mas como o mundo não é perfeito, acabam acontecendo e afetando os resultados desejados. Essas podem ser as causas aleatórias. São diversos fatores que ocorrem no próprio ambiente da produção em geral e que afetam a qualidade das entregas dos processos de uma forma permanente. Esses fatores ocorrem aleatoriamente e a combinação deles vai mantendo a qualidade do processo dentro de uma determinada faixa. Esses são os nossos problemas crônicos. São exemplos de causas aleatórias: capacidade da máquina, conhecimento da equipe, falta de padronização ou de documentação e também más condições ambientais como sujeiras, poeiras, umidade, ruídos e etc. Ainda temos as causas especiais. Estas são inesperadas, mas de fácil identificação. O gestor sempre precisa atuar nas causas especiais para evitar que elas se tornem permanentes. Uma causa especial
afeta temporariamente os resultados. Pode ser por um dia, por uma semana, por um mês, mas, uma vez tratadas, o processo retorna à sua faixa de resultados habitual. São exemplos de causas especiais: matéria-prima fora da especificação, variação momentânea da energia, ausência do posto de trabalho sem repasse das atividades, entre outras. Quando controlamos as causas, definimos indicadores que denominamos itens de verificação. Esses também são índices numéricos que atribuímos às principais causas que afetam um item de controle, ou seja, afetam um efeito. Como, em geral, trabalhamos com as causas indesejáveis, os itens de verificação normalmente são do tipo quanto menor, melhor. A melhor meta para um item de verificação dessa natureza é zerá-lo. É importante destacar que o item de verificação de um processo pode ser um item de controle do processo anterior. Numa empresa fabricante de roupas, o desempenho do processo de fabricação vai depender de muitos fatores da produção, mas também da qualidade e quantidade de insumos entregues pelo fornecedor. Da mesma forma, o processo de distribuição, responsável pela entrega das peças aos pontos de venda, pode ser medido pela capacidade de entregar conforme datas planejadas e acordadas internamente. Este resultado vai depender da fabricação das peças em quantidade e dentro de um prazo planejado. Se o desempenho esperado na fabricação não for alcançado, afetará a meta da distribuição e este resultado, por sua vez, afetará o desempenho em venda das lojas, impactando negativamente o negócio como um todo. Qualquer falha nos elos da cadeia pode afetar o resultado final do negócio. Aproveitando ainda o exemplo anterior, se o fornecedor entregar itens fora da especificação de forma inesperada, esta ocorrência pode ser configurada como uma causa especial. O bom gerente precisa atuar sobre este problema para minimizar o efeito que isso pode ter no resultado do negócio. Ele tanto pode decidir devolver todo o lote ou aceitá-lo da forma como está. Qualquer que seja a alternativa escolhida, afetará o resultado. Mas, se o gerente conseguir tratar esse problema de forma que ele não mais aconteça, ainda que tenha tido um impacto inicial, o resultado do seu processo voltará ao nível de qualidade anterior. Caso o gerente nada faça para evitar futuros incidentes como do exemplo, o que era uma causa especial se tornará uma causa aleatória, afetando o resultado de forma permanente. Ou seja, a qualidade da entrada do processo ou ainda de seu insumo passou a ser mais um fator que aleatoriamente pode afetar o resultado final, sempre combinando com outras causas do próprio ambiente da produção. Por isso nos referimos a um somatório de causas. Essas causas podem estar relacionadas às equipes de trabalho, pessoas, condições ambientais, equipamentos, informações ou medidas erradas ou ausentes e o método ou procedimento utilizado no processo. Os bons resultados de itens de controle são garantidos também pelo acompanhamento dos itens de verificação. Exemplos de itens de verificação: tempo de parada de máquina, número de paradas, qualidade da matéria-prima, níveis de estoque, temperatura e etc. Exemplos de itens de controle: número de reclamações, índice de refúgio, índice de retrabalho, custo unitário, tempo de execução, índice de produtividade, número de devoluções e índice de poluição. Na próxima aula abordaremos como definir indicadores. Até lá!